discussão grande pra caramba em cima do piso dos enfermeiros e enfermeiras, que foi estabelecido pelo governo, firmado ali em quase R$5.000. A discussão foi grande porque o STF acabou derrubando essa decisão, né? Derrubou, exatamente. As Santas Casas, né, entraram com um processo no STF pedindo que a lei fosse suspensa, porque o que os hospitais estão dizendo é que não tem grana para pagar esses recursos, né, que simplesmente ampliaram o piso, mas de onde é que, principalmente os hospitais filantrópicos, Santas Casas, vão tirar dinheiro para bancar esses salários? A discussão segue lá em Brasília. A Natália Pazzi tem os detalhes pra gente, né, Natália? Boa tarde para você. Oi, Pazzi! Oi, Ana, Joel, muito boa tarde para vocês, uma ótima semana. Semana essa que vai ser movimentada com esse assunto, né? A gente começou a falar sobre essa suspensão do piso salarial da enfermagem no fim de semana e vai continuar ao longo dos próximos dias, inclusive porque amanhã tem uma reunião importante, ainda com um horário a ser confirmado, entre o ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu temporariamente essa efetivação do piso, com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Quero ouvir sugestões do Barroso sobre fonte de recursos que pode aí viabilizar esse piso, ou seja, traduzindo da onde vai sair esse dinheiro, da onde vai sair essa grana para bancar, para viabilizar o piso salarial da enfermagem. E essa decisão individual do Barroso desse fim de semana, ela foi duramente criticada pelos parlamentares, deputados e senadores, mesmo com o Congresso parado agora durante as campanhas eleitorais, e nos bastidores, inclusive, começou a ser ventilada a possibilidade de pressão, de pressionar pelo andamento de um projeto que está parado desde o ano passado, que limita o poder de ministros do Supremo Tribunal Federal de tomarem essas decisões monocráticas, essas decisões individuais. E os parlamentares também começaram a cobrar, a enviar ofícios cobrando audiências com o Barroso para tratar deste assunto junto com representantes da categoria da saúde, com representantes dos enfermeiros principalmente. Essa decisão do ministro estabeleceu um prazo de 60 dias para que governos e municípios, prefeituras aí e também os governadores consigam, junto com as redes pública e privada da área da saúde, esclarecer algumas questões importantes, principalmente quais são os impactos financeiros dessa lei, desse piso salarial da enfermagem, se tem risco ou não de demissões nos hospitais, demissões em massa nos hospitais e também essa possível redução na qualidade dos serviços, como, por exemplo, o fechamento de leitos. Então, essa reunião amanhã é para tentar trazer um pouco aí de ideias de como é possível viabilizar esse dinheiro, da onde vai sair esse recurso para bancar essa questão do piso salarial. E como essa decisão do Barroso ela foi individual, foi monocrática, ele mesmo já afirmou que vai enviar ainda nesta semana essa decisão dele para o plenário virtual do Supremo, para os demais ministros também se manifestarem sobre esse assunto. Mas, por enquanto, não tem acordo, tem que buscar uma solução para isso. É isso, né? Esse apontar, né, essas fontes, de onde virá essa grana, é uma coisa que tinha que ter sido feita lá atrás, né? Eu só não entendi uma coisa, Pazzi. Essa decisão colegiada, que será tomada logo mais, ela acontecerá depois da indicação dos recursos? Essa decisão, Joel, ela deve acontecer nessa semana. Tem uma expectativa do Barroso enviar essa decisão dele ainda nesta semana e daí os demais ministros no plenário virtual seguirem ou discordarem dele em relação a esse prazo de 60 dias. Então, nesta semana, tem a expectativa da reunião do Barroso com o Pacheco, dessa deliberação em plenário virtual com os demais ministros em relação ao que foi decidido individualmente pelo Barroso e caso aí os demais ministros também concordem com o Barroso, vai continuar seguindo esse prazo aí de 60 dias para os governos, para os municípios chegarem a um acordo aí com as redes de saúde pública e privada sobre essas indefinições, essas respostas que faltam sobre fonte de custeio, sobre impactos, sobre se realmente vai acontecer demissões em massa, qual que é o impacto de tudo isso. Então, nos próximos dias a gente deve ter novidades em relação a todo esse passo a passo, a todos esses passos que deverão ser seguidos aí, tanto no Congresso como também por parte da STF. Porque a decisão seria legal ela ser tomada de forma colegiada, mas já com a indicação ou não da verba, para ser uma decisão um pouco mais precisa em cima disso, né? Porque senão vai dar na mesma. Exatamente. Não é? Ô Pazzi, muito obrigado, viu, querida? Um abraço para você, boa semana aí. Um abraço, pessoal, até mais. Valeu. Tchau.